Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou. É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra. E o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinham um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque essa noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós, sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve o rei dos judeus. Cuspiram nele e, pegando sua vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com as suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele
também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, desça da cruz, acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é de Deus, eu sou filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo-o disseram: está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo o Filho de Deus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, talvez desde o momento em que nós saímos da praça, eu, humanamente falando, tenho trazido no coração uma outra intenção. E Deus tem respondido desde aquele momento de uma outra forma, de algo que eu gostaria muito de fazer vocês entenderem nesta manhã, quando nós celebramos a entrada triunfal de Jesus. Se nós tivermos um pouquinho a memória refrescada, nesses domingos da Quaresma, Jesus teve alguns encontros. E o último dele foi no último domingo, quando Jesus se encontrou, não com Lázaro que estava sepultado, mas com as suas irmãs que estavam vivas, e elas conseguiram, a partir daquele momento, daquele encontro, terem uma vida nova. Lázaro ressuscitou,
E as autoridades judaicas ficaram sabendo. E curiosamente, assim como o povo de Israel, foram a Betânia, a casa de Lázaro, de Marta e Maria, para constatar o fato. E perceberam que era inevitável, que o poder deles estava ameaçado por um homem aparentemente iletrado, por um homem que tinha como base o amor ao próximo, por um homem que estava disposto a ir às últimas consequências para que os homens e as mulheres que passassem por ele tivessem a sua vida renovada. Naquele dia então, eles se encontraram e decidiram: ele deve morrer. Hoje, quando nós nos encontramos aqui, eu gostaria muito que nós pudéssemos todos fazer esta experiência de encontrar-se com Jesus, para que nós, assim como aqueles personagens que a Sagrada Escritura vai nos apresentando, também tivéssemos a nossa vida renovada. Por isso, olhando para vocês, muitos de vocês eu os conheço, muitos não. E eu sei muitas vezes de situações em que vocês e que nós nos envolvemos. Uma sociedade prejudicada cada vez mais pela falsidade, pela mentira, pela corrupção política, econômica, onde todos os sistemas faliram: saúde, escola, penitencial. Nós estamos aqui e queremos nos encontrar com Jesus, porque nós acreditamos que a partir desse encontro tudo pode ser diferente na nossa vida. E olhando então um pouco para a postura das autoridades judaicas que decidiram matar Jesus, nós vamos ter que nos decidir: ou nós crucificamos Jesus, ou nós libertamos Barrabás. Como nós vamos vencer todas essas ignominias da sociedade moderna, aonde os poderosos subjugam os humildes, onde os grandes só pensam em si, aonde há uma diferença social muito grande, guerra, convulsão social, greve? Aonde está a resposta para tudo isso? E aqui eu quero mencionar o Papa Francisco, que diz, diante desse horizonte do qual nós não vemos o fim, de tantas coisas que nos prejudicam e que nos tira a vida, ele disse que nesse momento, prestem atenção, nós precisamos de 3 coisas. O primeiro, aquilo que eu disse para vocês, que eu estou insistindo desde a hora em que saí da praça, contrário a Deus. E Ele tem dito para mim: eu não te disse que é isso? A primeira coisa que nós precisamos fazer para derrubar todas esses muros que se foram construídos se chama silêncio. O silêncio vai trazer para nós não gritos, mas a serenidade necessária para que a gente possa dar o primeiro passo ou o próximo passo com mais segurança. Diante desse silêncio que deve brotar todos os dias na nossa vida,
o Papa diz que a segunda coisa que nós precisamos fazer é oração. Orar muito, buscar em Deus. A terceira coisa, reflexão, refletir. No mundo barulhento que nós vivemos, onde o homem não reza, ele não reflete, por isso ele põe muitas coisas a perder. Se até então Jesus tinha se encontrado, ora com samaritana, ora com o cego, ora com as irmãs de Lázaro, hoje ele se encontra com as autoridades, Pôncio Pilatos, autoridades judaicas, Barrabás, os soldados, o povo, os ladrões. Todas essas pessoas estiveram diante de Jesus e elas tiveram a liberdade de escolher o que queria para as suas vidas. Por isso, meus irmãos, Judas, um dos 12 que havia acompanhado Jesus, teve um fim trágico. Como nós sabemos, ele se enforcou. Por quê? Porque o traiu? Não. Porque ele foi em busca de um Deus mágico, um Deus glorioso, um Deus que poderia resolver os seus problemas de ansiedade política, econômica, social. E ele encontrou um homem que era capaz de amar, simplesmente, frustrado, não aguentou a pressão, vendeu Jesus por 30 moedas de pedra, de prata, e se enforcou. Foi ele que escolheu. Deus não interferiu nas suas escolhas. Diz a leitura da paixão que nós ouvimos, que quando Jesus morreu na cruz, os túmulos se abriram, os mortos saíram e foram até a cidade de Jerusalém, ao ponto de dizer: esse que morreu era verdadeiramente o Filho de Deus. Vocês já imaginaram a sepultura se abrindo, cadáveres levantando e andando pela cidade? Isso é uma maneira figurada para dizer uma coisa: que todas as vezes na nossa vida que nós escolhemos ficar de lado do Judas, nós somos sepulcros mortos. Buscamos um Deus que não existe. Mágica não tem. Existe silêncio, oração e reflexão. Isso está ao nosso alcance. Por isso aqueles que acreditaram, ressuscitaram, saíram dos seus túmulos, viram em Jesus a esperança para dizer não a certas situações. Por isso, olhando para esta cruz, que possa nascer em nós o desejo de sermos nesta Semana Santa o princípio de homens que fazem silêncio, de homens que rezam, de homens que refletem, nunca de homens que por ter ou querer ou desejar vendem, traem, manipulam, oprimem e depois se frustram e morrem. Esses continuarão para sempre no seu sepulcro.